Nós estamos em São Paulo, no Mosteiro de São Bento, e hoje no programa Conhecendo Igrejas, nós vamos conferir uma igreja toda particular, a Basílica Menor de Nossa Senhora da Assunção. Vem comigo! Dom Cláudio Correia, mineiro, prior da comunidade monástica e também reitor desta Basílica Menor dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Em primeiro lugar, muito obrigado por acolher a equipe da TV Evangelizar. Nesta casa, estamos passando o dia aqui neste mosteiro e, fazendo o agradecimento, já faço também a primeira pergunta. É mosteiro de São Bento, mas na igreja padroeira Nossa Senhora da Assunção. O porquê? Então, primeiramente, são muito bem-vindos, Padre Anísio, a equipe da TV Evangelizar, e nós é que agradecemos, né, essa presença aqui na nossa igreja, na nossa basílica, no nosso mosteiro, justamente nesse ano em que nós comemoramos os 425 anos da fundação desse mosteiro, né? Então, a presença beneditina aqui na cidade de São Paulo, desde praticamente do início da cidade, né? E justamente, né, aqui é o conhecido Mosteiro de São Bento, a Igreja de São Bento de São Paulo, e um lugar também histórico, turístico. E essa designação Mosteiro de São Bento é justamente por causa da presença dos monges beneditinos aqui. A primeira ermida, a primeira igreja, capela que foi construída aqui realmente foi dedicada a São Bento. Mas posteriormente já a segunda igreja, maior, recebeu como titular Nossa Senhora de Montserrat. E posteriormente, já no século XVIII, uma nova igreja mais ampla, então o título mudou-se para Nossa Senhora da Assunção. Então, desde então, nós conservamos, né, esse título, Nossa Senhora da Assunção. Que inclusive foi antes do dogma, muito antes da proclamação do dogma. Que já era uma devoção popular. Já tinha essa devoção, essa fé, né, dos fiéis, e foi um grande benfeitor do mosteiro que, devoto de Nossa Senhora da Assunção, né, que pediu que a igreja fosse dedicada a Nossa Senhora da Assunção. E nós conservamos, ela é a padroeira da Basílica, é a padroeira do mosteiro, né, e de todo o complexo aqui. Mas nós conservamos, né, ainda esse nome, Mosteiro de São Bento, Igreja de São Bento, por causa da presença dos monges beneditinos. Eu gostaria que o senhor destacasse, dentre tantas, alguma obra assim, bem significativa para o senhor. De fato é uma igreja belíssima, né, um estilo particular de arte que foi desenvolvido pelos monges, né, pelos monges alemães que vieram de Boiron. Então, tudo isso aqui é obra dos monges, né? Inclusive os bancos, né? Os bancos, tudo foi projetado e executado pelos monges, né? Mas tem aqui uma pequena obra, que certamente é uma das mais valiosas do mosteiro, né? Que é o ícone de Nossa Senhora de Kasperovo, hein? Um ícone precioso, né? O manto da Virgem Maria é todo confeccionado com pérolas, né? E esse ícone tem uma história, porque foi a comunidade russa, quando vieram, né, as famílias russas, na época da Revolução, etc., que se refugiaram aqui no Brasil, foram acolhidas aqui pelo abade, na época, pelos monges. Acolhidas no mosteiro. No mosteiro, e os monges deram toda assistência, né, espiritual e também material para essas famílias. E como eu disse, realmente é um ícone belíssimo e uma das obras mais preciosas, né, da nossa basílica, né? Para o senhor que vem rezar todos os dias, aqui é a extensão quase que do lugar da oração, do quarto, do lugar onde o senhor habita, qual é o lugar dentro desta igreja que mais chama atenção para o coração do monge Dom Cláudio? Para mim, né, como monge,
sem dúvida, o lugar central é o nosso coro monástico, né? Onde os monges se reúnem nas várias horas do dia para a oração da liturgia das Quais horas. são os horários, né, de oração dos monges aqui nesta igreja? É o que nós chamamos de liturgia das horas, mas na tradição monástica nós dizemos que é Opus Dei, a obra de Deus. A obra de Deus. Ou o ofício divino, né? É assim que São Bento se refere à liturgia das horas, né? Então, o nosso horário, começamos o dia com a oração de laudes, né? Às 5h30 da manhã. Depois nós temos a missa conventual, todos os dias os monges se reúnem para a Eucaristia, às 7 horas da manhã, aos domingos às 10 horas da manhã. Depois nós temos um horário, um momento de oração, né? O ofício, falamos o ofício meridiano, 15 para meio-dia. Depois, à tarde, nós nos reunimos para a oração de vésperas. E tanto na missa quanto nas vésperas nós mantemos aqui a tradição do canto gregoriano, né? O coro é o local onde nós nos reunimos, né, para a Eucaristia e esses momentos de oração. Então, para mim, o coro é o coração, né? Esse é o primeiro lugar. Primeiro lugar. E depois, eu diria assim, como que uma extensão, né, da oração litúrgica para nós, a oração pessoal. Então, nós temos aqui na nossa basílica a Capela do Santíssimo, né? Uma capela belíssima, Capela do Santíssimo. Linda mesmo. Onde está a reserva eucarística, né? Então, para mim, também é um lugar muito especial na basílica. Dom Cláudio, novamente, muito obrigado por nos acolher nesta casa e parabéns pelo cuidado com a liturgia. Nós vamos percebendo aqui ao longo do dia também o cuidado que você tem com o povo, que tem a ver também com a hospedagem que São Bento tanto falava, né? São Bento diz isso, né? Todos os que chegam ao mosteiro devem ser acolhidos como o Cristo. Muito obrigado. E eu que agradeço. Sempre bem-vindos. Amém. Que igreja bonita. E parece que nós temos muitas curiosidades. E quero chamar, então, o Tobias Machado, arquiteto especialista em arte sacra, em construções de igrejas, para fazer uma análise tanto desta igreja, que eu fiquei já sabendo que acho que é a 4ª igreja aqui já construída, e ele vai também contar um pouco da história para nós. É com você aí, Tobias. Que história bonita, Padre Anísio, deixe aqui comigo e eu convido a você, minha amiga, meu amigo, para juntos estudarmos um pouco mais sobre essa belíssima obra. É uma igreja singular que muitos chamam comumente de Igreja do Mosteiro de São Bento. Em primeiro lugar, podemos dizer que o nome completo desta igreja é Igreja Basílica Abacial de Nossa Senhora da Assunção, situada no Mosteiro de São Bento, centro da capital, São Paulo. Durante os séculos, diferentes versões do complexo do mosteiro ocorreram. A demolição do último edifício, em fins do século XIX, que fontes trazem que já estava muito decadente, deu início à obra do Ginásio São Bento, hoje Colégio São Bento, em 1903. Nesse momento da história, São Paulo passava por um grande processo de urbanização e havia também um grande crescimento populacional que cada vez mais ganhava relevância no cenário nacional. O mosteiro seguiu esse momento de desenvolvimento e certamente discerniu da necessidade de novas estruturas. Assim, na transição da primeira para a segunda década do século XX, edificou-se a nova igreja e o novo mosteiro. A construção seguiu o estilo da Escola Artística de Beuron e contou com o projeto de Richard Bern, professor da Universidade de Munique e um dos melhores arquitetos da Alemanha. A Escola de Arte de Beuron foi fundada pelos monges beneditinos na Alemanha, no final do século XIX, e é conhecida pelo desenvolvimento da pintura mural. Entre outros, a escola tem como fundamentos a geometria na determinação das proporções, a arte como venerável e convidativa à adoração,
A arte é anônima, feita com o esforço de um grupo e não para a vaidade do artista, mas para a glória de Deus. E também a integração total entre a arte e a arquitetura. A arte beuronense engloba arquitetura, pintura, vasos sagrados e mobiliário como um só conjunto compositivo. Assim, a decoração interna da Basílica Abacial de Nossa Senhora da Assunção do Mosteiro de São Bento, em estilo beuronense, é, então, realizada. A Basílica só foi dedicada em 1922, quando os sinos badalaram pela primeira vez e o relógio, que por muito tempo foi considerado como o mais preciso de São Paulo, foi instalado. Minhas amigas, meus amigos, sensacional tudo isso, vocês não acham? Que bela história! Olha, por esta obra, por estarmos juntos conhecendo igrejas e por tudo, Deus seja louvado. Padre Anísio, vai daí que eu sigo daqui. Quero ver como o senhor continua essa história. Tobias, muito obrigado pela participação toda especial no nosso programa Conhecendo Igrejas. E realmente os monges alemães fizeram toda a diferença nesta igreja. E você vai conferir, depois do intervalo, curiosidades diretamente desta igreja e uma conversa toda especial com os monges beneditinos. Fique conosco. O que eu aprendi quando eu entrei aqui? Eu achei muito interessante o teto, né? Quando a pessoa entra aqui, ela olha o teto, e o teto nas igrejas, quando ele é todo decorado, significa que não tem teto, está olhando para o céu, né? E nós vemos aqui então a figura de São Bento. Isso. São Bento nas três fases, na sua juventude, na vida adulta e na vida já com o mosteiro, já com seus monges, na vida mais, quando ele já é idoso, é isso? Perfeito. Aqui São Bento, logo no primeiro momento, nesse painel aqui, nesse primeiro momento, ele é um jovem estudante em Roma. E logo depois ele tem essa experiência que nós chamamos de eremitério. Foi sozinho? Foi sozinho. Subiaco tinha muitas grutas, então ele teve essa experiência de deserto. E logo depois em Monte Cassino, onde... já com os monges, com a comunidade. Com a comunidade monástica, e é lá que ele sintetiza uma regra de convivência. São Bento, ele pega a regra de São Basílio e interpreta isso. Toda a regra de São Bento é uma experiência de vida. Ele morre de pé? Essa tradição diz que ele morre de pé? São Bento, ele morre de pé, justamente sustentado pelos monges. E tanto é que esta é a postura em que o irmão está no centro do coro e ele canta aquela citação do Salmo 118. Né? Suscipe me domine, secundo eloquum tum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Ou seja, recebei-me, Senhor, segundo a tua vontade e viverei e não serei confundido na minha esperança. E aquele vitral, então, ele é circundado com patriarcas, né? E aí já é uma pintura. Isso. Isso aí são os títulos dedicados a São Bento, dado pela própria tradição monástica. Então, naquele vitral, nós temos Moisés, que está circundado com os patriarcas. No vitral do centro, onde está a padroeira, que é Nossa Senhora da Assunção, nós temos as mulheres do Antigo Testamento, é isso? Perfeito. Que lembra um pouco Aparecida. A ideia é justamente todas as mulheres que estão envolvidas, ladeadas em torno do vitral de Nossa Senhora da Assunção, elas são figuras para a grande mulher, que é Maria, mulher do Novo Testamento, a nova mulher. E aqui também, nas laterais, são pinturas que foram os monges alemães que fizeram, dos 7 sacramentos, é isso? Exatamente. E os 7 sacramentos estão dispostos ao longo da nave, justamente porque o percurso dos sacramentos é o caminho que o cristão faz. Todos esses sacramentos, eles carregam, o anjo traz a palavra e depois tem uma ação,
porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Irmão Pedro, o que mais nós poderíamos destacar desta igreja, que é uma construção de tradição alemã, né, com artistas alemães? O que mais nós poderíamos destacar de beleza e de construção aqui? O grande destaque, quando nós entramos na Basílica, qualquer fiel, são os apóstolos. Tem os 12 aqui. Nós temos os 12 apóstolos aqui, Paulo como grande missionário e Pedro como aquele guardião da fé e da doutrina. E uma curiosidade, em frente à Capela do Santíssimo tem São Tomé. São Tomé, ele é aquele meu que Senhor precisa... e meu Deus. Justamente, e precisou ver para crer. Então ele está justamente de frente à Capela do Santíssimo em contemplação, em adoração constante. Eu vi uma outra imagem aqui de São Judas Tadeu, que é muito conhecido, um santo muito forte aqui em São Paulo. Claro. São Judas Tadeu, a interpretação do artista, nós sabemos que a tradicional imagem, ícone de São Judas é carregando um machado. Aqui o artista ele trouxe a outra tradição de São Judas Tadeu, que é carregando o porrete, porque São Judas foi torturado até a morte. E uma das duas tradições, essa o artista conhecia, que foi morto a pauladas. Então ele trouxe esse elemento aqui para a Basílica, além desse outro que já é conhecido nosso também. Irmão Pedro, temos tanta coisa para conhecer daqui, mas na verdade é só um aperitivo. Quem quer conhecer mais deve vir nesse mosteiro, nesta igreja dedicada a Nossa Senhora. Mas agora eu quero fazer uma pergunta pessoal para o senhor. O senhor que vem todos os dias rezar aqui nesta igreja, o que mais o chama a atenção, o que toca a sua alma? Olha, o que mais me chama a atenção, e é uma dos painéis e dos afrescos mais incríveis que eu já vi nessa basílica, que é na Capela do Santíssimo. Logo na esquerda, quando nós entramos, tem a parábola da grande festa, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, quando ele chama, o dono da festa pede ao empregado que chame para o grande banquete. E ele pede para que os coxos, os paralíticos, os cegos venham para essa festa. Mas isso mostra que nós somos realmente necessitados, estamos em constante necessidade com essa presença. Que a festa é para todos, né? E a festa é para todos. Sempre quando eu venho na Basílica, é o que eu sempre contemplo. Irmão Pedro, muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade. Deus abençoe. Só bens também. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado também pelo convite e pela presença, viu? Amém. Fiquei sabendo que o senhor foi sacristão durante a vinda do nosso querido Papa Bento XVI aqui no Brasil, e que foi o hóspede ilustre. O que o senhor poderia destacar desta visita tão importante? Bom, além de que a gente não esperava uma multidão de pessoas no largo, né? Quando ele chegou, nós fizemos uma espécie de fila aqui, cantando um Te Deum, né, que é um hino de glória, né? Aí ele entrou pelo corredor principal da Basílica, porque a um certo momento ele desviou e veio para a Capela do Santíssimo. Nessa capela aqui? Essa capela aqui, sem nenhuma participação nossa, só ele e o seu secretário. Ele ajoelhou-se lá na Capela do Santíssimo, né, rezou, né? Depois ele veio até a nossa comunidade, onde estávamos, cumprimentou a todos e ele disse: primeiro se saúda o dono da casa, né? O Cristo Nosso Senhor, né? Daí depois ele rapidamente entrou para dentro do mosteiro e fizemos um jantar. Dom Ildebrando, agora vamos falar desta igreja, porque o programa é Conhecendo Igrejas. Sim. O senhor que há quase 30 anos, então, entra todos os dias aqui para rezar, várias vezes durante o dia, sim, até a noite. Aqui dentro de tantas obras, de tanta beleza que nós temos nesta igreja, o que mais nos chama a atenção para a oração? Eu gosto muito do Gólgota, nós chamamos de Gólgota, né? Porque existe uma beleza que é sempre um pouco a teologia que a mim é a mais verdadeira, mais próxima, mais íntima à minha forma de espiritualidade e a que dá mais esperança também. Um Cristo na cruz. Quando ele foi, só como curiosidade, quando ele foi retirado para fazer manutenção,
Foi tirado pelos bombeiros. Desceu de rapel a imagem. Cristo tem 3,33 metros. Com a cruz, 4 metros. Pesa 700 quilos, né? De uma madeira que chama tília. É de madeira. Todas as obras lá em cima são de madeira? Sim, tudo madeira. Da Alemanha vieram? Da Alemanha também? Isso, foram produzidas na Alemanha. E é um Cristo que, na verdade, é um Cristo que parte de uma forma de interpretar a cruz, né? Onde a cruz é o seu trono, ali é a sua glória. Ele está glorioso na cruz. Isso. Porque glória o que é? É a manifestação máxima do ser, né? Então, ele é aquele que salva, ele é o Redentor. E ali é esse grande momento de salvação para todos. Então, é um Cristo que se coloca, né, não de uma maneira sofredora, mas ele quase que repousa na cruz, né? Abençoa, inclusive? Com a mão direita ele está em posição de bênção apostólica, né? Usa o saiote conhecido como saiote real, é o saiote de um rei, e na verdade ele realmente repousa. E o mais interessante é que ao lado nós temos sempre Maria e João Evangelista. Esta é a sua mãe, este é o teu filho, etc., né? Mas dentro da teologia também de São Paulo existe também Adão e Eva. Por quê? Porque São Paulo vai escrever que Adão, o velho homem, a velha criatura, se ajoelha perante a nova criação, o novo homem, o Paulo Cristo. diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Isso. Então, é a missão do Cristo, né? Transformar, né? Nos fazer novos, né? Para que possamos participar de sua promessa. Dom Edelbrando, muito obrigado pela entrevista, Imagina, obrigado pela acolhida. Muito obrigado ao senhor pela sua visita a nós. Obrigado. Nos abrilhanta muito. Muito obrigado. Amém. Bento XVI dizia que a beleza, ela fere, mas ela também cura a ferida. Chegou o momento de contemplar, de rezar, de deixar-se ferir e também curar-se. Vamos contemplar? Et nonum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre datum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum et Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui prote nos homines, et prote nostra salutem, recemine et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cielo. Quando nós conhecemos uma igreja, nós temos direito a fazer um pedido. E hoje você conheceu um pouco comigo esta linda Basílica de Nossa Senhora da Assunção, no Mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo. E nós estamos para entrar na Capela do Santíssimo, que fica na lateral do presbitério. E aqui vamos apresentar o nosso pedido. Esse mosteiro que é uma usina de oração. Aqui se reza pelo mundo inteiro, pelas necessidades. Vamos também apresentar a nossa necessidade, o nosso pedido diante do Santíssimo Sacramento. Você reza daí
E eu rezo aqui. Et con glorificatum locutus esper profetas, et una santa catholica, et apostolicam ecclesiam, confiterorum baptisma, in remissionem peccatorum, et una santa catholica, et apostolicam ecclesiam, confiterorum baptisma, in remissionem peccatorum, et una santa catholica, et apostolicam ecclesiam, confiterorum baptisma, in remissionem peccatorum, et una santa catholica, et apostolicam ecclesiam, confiterorum baptisma, in remissionem peccatorum, et una santa catholica, et apostolicam ecclesiam, confiterorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto